O diretor da escola secundária de Lisboa olhou para os dois rapazes com um olhar de desaprovação profunda. Quando Rafael e Miguel foram chamados ao escritório naquela manhã chuvosa de outono, eles souberam imediatamente que o seu mundo secreto tinha sido exposto. Vocês dois vão mudar de turma a partir de amanhã, disse o diretor sem rodeios, por causa dos rumores que estão a destruir a reputação da escola. Não queremos distrações nem problemas. As palavras caíram como um golpe, e o coração de Rafael acelerou enquanto Miguel apertava os punhos em silêncio. Eles não eram apenas colegas de turma, eram amantes há 6 meses, um segredo guardado com tanto cuidado que parecia impossível ter sido descoberto. A escola, com os seus corredores antigos e o pátio iluminado pelo sol de Lisboa, tinha sido o palco do seu primeiro beijo escondido atrás das árvores de oliveira, mas agora tudo desmoronava. Rafael, com o cabelo escuro e os olhos castanhos cheios de dúvida, sentiu o peito apertar. Aos 18 anos, ele ainda lutava com a ideia de ser quem realmente era, enquanto Miguel, mais alto e confiante, com cabelo loiro claro e um sorriso que escondia a dor, tentava manter a compostura. Não é justo, murmurou Rafael quando saíram do escritório, as vozes dos outros alunos ecoando nos corredores como um julgamento constante. Os rumores tinham começado semanas antes, quando um amigo de confiança os vira de mãos dadas numa rua perto do Tejo, por ciúmes ou medo, espalhara a notícia. Agora, a diretoria decidira separá-los, colocando Rafael na turma A e Miguel na turma C, como se a distância física pudesse apagar o que sentiam. Em casa, naquela noite, Rafael sentou-se à mesa da cozinha com os pais, que já tinham recebido a chamada da escola. O pai, um engenheiro tradicional de Lisboa, cruzou os braços e disse: "Isso não pode continuar, filho. O que as pessoas vão pensar?" A mãe, mais silenciosa, apenas baixou os olhos, dividida entre o amor e o medo do que os vizinhos diriam numa cidade ainda marcada por tradições conservadoras. Rafael sentiu-se sozinho pela primeira vez, questionando se o amor valia tanto sofrimento. No dia seguinte, ao entrar na nova sala, os olhares dos colegas eram como facas. Alguém sussurrou, gay, baixinho, e ele fingiu não ouvir, mas por dentro o mundo girava. Miguel, na outra turma, enviou uma mensagem rápida: "Vamos superar isto juntos." Mas Rafael sabia que a separação era só o começo de uma luta maior. Durante o intervalo, no pátio iluminado pelo sol forte, eles conseguiram trocar um olhar rápido, e nesse momento Rafael percebeu que o seu coração não ia desistir tão fácil. A pressão social em Portugal, com as suas famílias unidas e a igreja ainda presente nas conversas, pesava como uma nuvem. Ele recordava as histórias dos tios que falavam de homens a sério, e agora ele era o oposto disso aos olhos deles. Miguel, por sua vez, enfrentava o irmão mais velho que o confrontara à noite: "Se isto for verdade, vai arruinar a família." A amizade deles com o grupo de sempre também começou a rachar, alguns colegas afastaram-se, outros fingiam apoio mas espalhavam mais boatos. Rafael passou a aula de matemática a olhar pela janela, pensando em como um simples rumor podia mudar tudo. Ao fim do dia, no autocarro de regresso a casa, ele sentiu as lágrimas subirem mas engoliu-as. O amor que partilhava com Miguel não era uma fraqueza, era a força que o fazia querer lutar. Mas o medo de perder tudo, família, amigos, futuro, ainda o consumia. A escola, outrora um lugar de sonhos, tornara-se um campo de batalha interno. Quando chegou a casa, o telefone tocou. Era Miguel, voz baixa e urgente. "Amanhã vamos falar com o diretor outra vez. Não podemos deixar que nos separem assim." Rafael concordou, mas no fundo sabia que a confirmação pública que viria mais tarde abalaria não só a escola, mas também as suas próprias almas. O outono em Lisboa parecia mais frio do que nunca, e o caminho para a aceitação prometia ser longo e doloroso, cheio de escolhas que definiriam quem eles realmente eram. A separação das turmas trouxe uma rotina nova e dolorosa para Rafael e Miguel. Pela manhã, Rafael entrava na sala e sentia os olhares curiosos dos novos colegas, enquanto Miguel, na sala C, tentava concentrar-se nas lições de história sem conseguir parar de pensar no amigo. Os professores, informados pela direção, evitavam comentários, mas o ar estava carregado de tensão. Durante o almoço, no refeitório cheio de luz natural que entrava pelas janelas grandes, eles sentavam-se em cantos opostos, trocando apenas olhares rápidos que diziam mais do que palavras. Um dia, uma colega de Rafael, Sofia, aproximou-se no corredor e perguntou baixinho: "É verdade o que dizem sobre ti e o Miguel?" Rafael hesitou, o coração batendo forte, e respondeu: "Não sei do que estás a falar."
Mas a mentira pesava, e à noite, no quarto pequeno com pôsteres de viagens que sonhava fazer com Miguel, ele desabafou num diário: porque é tão difícil ser eu mesmo. Miguel, em casa, enfrentava a mãe que chorava: filho, pensa no teu futuro. Em Portugal, as coisas ainda são complicadas para quem é diferente. O irmão, mais agressivo, dissera: se continuares assim, não te quero na família. Esses confrontos familiares abriram feridas profundas, fazendo Miguel questionar se o amor valia o risco de perder o apoio dos pais. A amizade com o grupo do futebol também mudou. O capitão da equipa, um rapaz popular chamado Luís, afastou-se depois de ouvir os boatos, dizendo: não quero problemas. Rafael sentiu a traição quando Luís espalhou mais uma versão exagerada do rumor. No entanto, nem tudo era escuridão. Uma professora de literatura, Dona Ana, notou o sofrimento de Rafael e chamou-o após a aula. A identidade não se define pelos outros, disse ela com gentileza, mas pelas escolhas que fazemos. Essas palavras ficaram gravadas, plantando a semente da coragem. Miguel, por sua vez, encontrou apoio inesperado num primo distante que vivia no Porto e já tinha passado por algo semelhante. O preconceito existe, mas o amor transforma, escreveu o primo numa mensagem. Os dois rapazes começaram a encontrar-se às escondidas, num banco perto do rio Tejo ao fim da tarde, quando o sol dourado iluminava a ponte 25 de abril. Ali, de mãos dadas, partilhavam os medos e os sonhos. Rafael confessou: tenho medo de que a minha família me rejeite para sempre. Miguel respondeu: então lutamos juntos. Não vamos deixar que nos transformem em estranhos. Mas a tensão aumentava. Um professor de educação física viu-os uma vez e relatou à direção, levando a uma advertência severa. A escola inteira parecia girar em torno do escândalo, com alunos sussurrando nos corredores e pais a questionarem a administração. Rafael começou a ter crises de ansiedade, acordando à noite com o peito apertado, imaginando um futuro sem Miguel. Miguel, mais forte externamente, escondia a raiva que sentia contra o sistema que os separava. Um fim de semana, durante um passeio discreto pelo bairro de Alfama, eles pararam numa praça tranquila e Rafael disse: se tivermos de escolher, eu escolho-te a ti. Essa declaração marcou um ponto de virada, mas também trouxe o medo de consequências maiores. A família de Miguel marcou uma reunião com um psicólogo, tentando corrigir o filho, o que o deixou revoltado e mais determinado. Rafael, ao ouvir isso, sentiu o coração partir, mas prometeu: vamos provar que o nosso amor é real. O outono avançava, as folhas caíam nos jardins da escola, e os dois rapazes cresciam por dentro, aprendendo que a verdadeira força vinha de enfrentar as dúvidas internas. Os amigos verdadeiros, como uma rapariga chamada Inês que os apoiava em silêncio, começaram a mostrar-se, equilibrando o peso dos que se afastavam. A pressão social em Lisboa, com as suas festas de família e tradições católicas, estava aos limites, mas também revelava a resiliência que nenhum deles sabia que tinha. A crise familiar atingiu o pico quando os pais de Rafael decidiram confrontá-lo abertamente numa noite de domingo. A mesa de jantar, iluminada por uma luz suave, tornou-se um tribunal. Não vamos aceitar isso na nossa casa, disse o pai, voz firme mas olhos cheios de dor. A mãe acrescentou: pensa nos teus avós, no que diriam. Rafael sentiu o chão desaparecer sob os pés, mas pela primeira vez respondeu com verdade: eu sou assim, e o Miguel é a pessoa que me faz sentir completo. As palavras saíram como uma libertação, mas trouxeram lágrimas e silêncio pesado. Do outro lado da cidade, Miguel enfrentava situação semelhante. O irmão destruíra o telemóvel dele num acesso de raiva, cortando a comunicação temporária com Rafael. Isolados, os dois rapazes passaram dias de angústia, cada um lidando com o vazio interno. Na escola, a separação das turmas parecia oficial, mas os rumores não paravam. Durante uma Assembleia Geral, o diretor falou sobre valores morais, e muitos alunos olharam para Rafael e Miguel como exemplos negativos. Isso gerou um conflito interno profundo em Rafael, que começou a duvidar da sua identidade: será que eu estou errado? Miguel, mais extrovertido, canalizou a dor em ação, escrevendo uma carta ao diretor pedindo justiça. A professora Dona Ana ajudou a entregá-la, tornando-se uma aliada silenciosa. Um amigo de infância de Miguel, chamado Diogo, que inicialmente se afastara, voltou e disse: desculpa, eu tinha medo do que os outros pensavam. Agora vejo que vocês são corajosos. Essa reconciliação deu esperança, mas veio acompanhada de uma traição maior. Luís, o capitão de futebol,
publicou numa rede social uma foto antiga deles juntos, comentando de forma maldosa. A escola explodiu com novos boatos, e os dois foram chamados novamente ao escritório. Se continuarem assim, vamos ter de tomar medidas mais sérias, ameaçou o diretor. Rafael saiu dali com o peito em chamas, sentindo que o mundo os empurrava para o abismo. No entanto, num encontro secreto no Parque Eduardo VII, sob as árvores altas e o céu claro de Lisboa, Miguel abraçou Rafael e disse: "Não importa o que digam. O nosso amor é a nossa verdade." Esse momento reforçou a ligação, mas também destacou o sacrifício. Miguel decidiu contar aos pais que não ia mais esconder. A reação foi explosiva, a mãe chorou dias seguidos, e o pai ameaçou cortar o apoio financeiro para a universidade. Rafael, ao saber, sentiu culpa misturada com admiração pela coragem do companheiro. As aulas tornaram-se um tormento. Nas provas, Rafael mal conseguia concentrar-se, e Miguel perdeu o lugar na equipa de desporto. A sociedade portuguesa, com as suas mudanças lentas apesar das leis progressistas, ainda carregava estigmas que pesavam sobre os jovens. Rafael começou a ler livros sobre histórias de outros homens que amavam homens, encontrando força em narrativas de superação. Miguel, por sua vez, encontrou um grupo de apoio online discreto para jovens LGBT em Portugal. A tensão subia gradualmente, preparando o terreno para o momento que mudaria tudo. Um dia, durante a aula de educação cívica, Rafael levantou a mão e perguntou ao professor sobre direitos de identidade, uma pequena rebelião que surpreendeu a turma. Miguel, ao ouvir depois, sorriu pela primeira vez em semanas. Os dois cresciam, transformando a dor em determinação, mas o preço era alto: noites sem dormir, dúvidas constantes e o medo de perder o futuro sonhado juntos. A amizade com Inês e Diogo tornou-se o pilar, mostrando que nem tudo estava perdido. Lisboa, com as suas ruas empedradas e o rio sempre presente, testemunhava em silêncio a luta de dois rapazes que se recusavam a ser quebrados. O ponto de virada chegou durante a festa de fim de semestre, organizada no ginásio da escola com luzes coloridas e música alta. Rafael e Miguel, ainda em turmas separadas, decidiram arriscar e aparecer juntos. Os olhares eram inevitáveis, mas dessa vez eles não se esconderam. Quando o diretor subiu ao palco para falar sobre unidade e respeito, Miguel, impulsionado por uma força interna que crescera nas últimas semanas, pediu a palavra. O silêncio caiu sobre a multidão de alunos e professores. "Eu e o Rafael não somos apenas amigos", disse ele com voz clara e firme, "somos um casal, e o amor que sentimos é verdadeiro. Os rumores são reais, e a separação das turmas não vai mudar isso." A confissão ecoou como um trovão, fazendo a escola inteira tremer. Rafael, ao lado dele, sentiu o coração parar e depois bater mais forte, segurou a mão de Miguel publicamente pela primeira vez. Os murmúrios começaram, alguns aplausos tímidos, muitos olhares de choque e reprovação. O diretor tentou interromper, mas o momento já era irreversível. Nos dias seguintes, a escola dividiu-se, alguns alunos apoiavam em silêncio, outros evitavam-nos abertamente. As famílias foram notificadas novamente, e a pressão aumentou. Os pais de Rafael marcaram uma conversa urgente com um conselheiro escolar, enquanto os de Miguel ameaçaram tirar o filho da escola. Rafael enfrentou noites de insônia, questionando se a coragem de Miguel os salvara ou os condenara. Miguel, por sua vez, lidava com o arrependimento inicial mas também com uma sensação de liberdade nova. "Finalmente posso respirar", confessou a Rafael num banco do Jardim Botânico, onde o sol filtrava pelas folhas. A traição de Luís veio à tona quando ele admitiu ter espalhado os boatos por inveja de uma bolsa que Miguel recebera. Esse confronto no pátio, com testemunhas, trouxe uma onda de justiça, mas também mais isolamento. A professora Dona Ana organizou uma sessão de diálogo sobre diversidade, convidando os dois a falar, o que permitiu a Rafael expressar os seus medos internos. "Eu tinha vergonha de mim mesmo, mas agora vejo que o preconceito é o verdadeiro problema." Miguel complementou: "O amor não escolhe, e nós escolhemos lutar." Esses momentos de reflexão aprofundaram a maturidade deles. A família de Rafael começou a ceder lentamente. A mãe leu um artigo sobre aceitação em Portugal e conversou com o filho de coração aberto. O pai ainda resistia, mas prometeu tentar entender. Com Miguel, o processo foi mais duro. O irmão cortou relações temporariamente, mas o primo do Porto veio visitá-los e mediou uma conversa familiar. A escola, abalada pela confissão, viu mudanças subtis. Cartazes sobre respeito apareceram nos corredores,
e alguns professores mudaram a forma de tratar o tema. Rafael e Miguel, agora mais unidos, enfrentavam olhares mistos mas cresciam a cada dia. Um passeio pelo bairro de Belém, com a torre ao fundo e o vento do rio, simbolizou o recomeço. Eles discutiram planos para a universidade juntos em Coimbra, sonhando com um futuro sem esconderijos. No entanto, o conflito interno de Rafael persistia, ele ainda lutava com a imagem que a sociedade impunha, mas as escolhas diárias, como defender Miguel perante um grupo de alunos hostis, fortaleciam-no. Miguel sacrificou a popularidade no desporto para ficar ao lado do companheiro, mostrando que o amor exigia renúncias. Amigos como Inês e Diogo formaram um pequeno círculo de apoio, organizando saídas discretas que aliviavam a pressão. A tensão social em Lisboa, com as suas festas tradicionais e conversas de café, ainda existia, mas os dois rapazes aprendiam a navegar nela com dignidade. O outono deu lugar ao inverno, e com ele veio uma clareza nova. O crescimento não era linear, mas cada passo os aproximava da versão mais autêntica de si mesmos. A resolução veio gradualmente, como o sol que volta após a chuva em Lisboa. Após a confissão pública, a escola adotou medidas de apoio, incluindo workshops sobre inclusão que Rafael e Miguel ajudaram a organizar. Rafael, que antes se escondia nas sombras, agora falava em voz alta nas sessões, partilhando a sua jornada de dúvida para a aceitação. Miguel, com a sua confiança renovada, liderava o grupo de apoio informal que se formara entre alunos. As famílias, após meses de tensão, começaram a evoluir. Os pais de Rafael convidaram Miguel para um jantar, um gesto pequeno mas simbólico de progresso. O pai de Miguel, inicialmente duro, assistiu a uma palestra sobre famílias LGBT e admitiu: talvez eu estivesse errado. O irmão ainda mantinha distância, mas o tempo prometia curar. Os dois rapazes enfrentaram o último semestre com determinação, preparando-se para a universidade onde poderiam viver mais livremente. Um momento marcante ocorreu na formatura, quando Rafael e Miguel subiram juntos ao palco para receberem os diplomas, de mãos dadas, perante aplausos mistos mas sinceros de muitos. O diretor, que antes os separara, agora apertava-lhes as mãos com respeito relutante. Fora da escola, a vida em Portugal abria portas. Eles mudaram-se para um pequeno apartamento perto do Tejo, financiado por trabalhos de part-time, e começaram a construir uma rotina de amor e crescimento mútuo. Rafael descobriu o prazer de escrever poesia sobre a sua identidade, enquanto Miguel seguia o sonho de estudar psicologia para ajudar outros jovens. Os amigos verdadeiros permaneceram, e novos surgiram numa comunidade mais aberta. O preconceito não desapareceu por completo, ainda havia olhares na rua e comentários em festas familiares, mas a força interna deles transformava cada obstáculo em lição. Rafael, olhando para trás, via como o rumor inicial e a separação forçada tinham sido o catalisador para a sua maturidade. Miguel reconhecia que a confissão pública fora o ato de coragem que libertara ambos. Juntos, eles visitavam o pátio da escola antiga em dias de nostalgia, recordando o caminho percorrido. A sociedade portuguesa, lenta mas em mudança, refletia-se nas suas vidas, leis progressistas encontravam eco nos corações que se abriam. Um fim de tarde, sentados num café com vista para o rio, Rafael perguntou: valeu a pena todo o sofrimento? Miguel respondeu com um sorriso: cada segundo, porque nos tornou quem somos. O amor deles, nascido em segredo e testado pelo fogo público, florescia agora com raízes profundas. Eles sabiam que o futuro traria mais desafios, mas também a certeza de que a escolha pelo amor verdadeiro definirá as suas vidas. A jornada de dois rapazes em Lisboa tornara-se um exemplo silencioso de resiliência, inspirando outros a enfrentar os seus próprios medos. É verdade que o preconceito escolar sempre destrói relações verdadeiras, ou o amor e a coragem podem realmente mudar a mentalidade de uma comunidade inteira.